Quem aqui tem mais de 40 anos? Não é nada com relação à igreja. Aqui me lembraram de um negócio que me deram um aparelhinho aqui. Parece um StarTAC. Alguém lembra de StarTAC ou não? Quem lembra de StarTAC aqui? Denunciou a idade, né? Para os mais novos, StarTAC é que nem LP. Alguém sabe o que é LP, não? Me falaram assim, tem um negócio, como é que é? Retrô agora. Estão relançando um retrô LP. Que retrô, menina? Minha infância foi em cima de LP. Que isso? Eu achava engraçado porque tinha gente que tinha mal de Parkinson, não conseguia acertar a agulha na música, né? Fazia assim, colocava no disco e... Quem viveu isso sabe o sonzinho que fazia essa agulhinha batendo no disco. Tempo bom isso. Não tem nada a ver com a mensagem. Muito bem. Como eu disse, eu queria compartilhar com você essa palavra que tem queimado em meu coração. Poderoso Deus. Eu, pelo menos, cresci ouvindo sempre que Deus é bom, Deus é poderoso, Deus é grande. Com Ele eu sou mais que vencedor, com Ele eu salto muralhas, com Ele eu sou. Principalmente a questão do eu sou mais que vencedor. Se você pegar o leque de músicas que se cantam nas igrejas, a grande maioria fala disso, eu sou mais que vencedor. O tempo todo a gente fala eu sou mais que vencedor. Aí me vem uma questão, porque diante de tanta afirmação que eu sou mais que vencedor, nós passamos por tanta tribulação e tantas derrotas em nossas vidas? Por que será que quando a gente vai falar sobre vitória, sobre força de Deus, tem sempre tanta gente necessitada de uma vitória em sua vida? Será que Deus mudou? Será que o Deus da Bíblia, o Deus poderoso, o Deus majestoso, aquele que abriu o mar vermelho, o Deus que criou todas as coisas, mudou? Ou será que nós mudamos a nossa atitude com relação a Deus? Será que a nossa atitude hoje fica uma atitude passiva, uma atitude de ser servido e não de ser servo? Será que Deus, na sua história, escrevendo a história da minha vida, da sua vida, escreveu um tempo lá, agora é a hora dele passar por dificuldade? Será que Deus é assim? Acho que não. Primeiro texto que trouxe a Bíblia comigo, veja aí, Isaías 43, 13. Alguns dos versículos estarão na tela, outros, como serão uma leitura mais longa, não estarão. Então, por favor, abra suas Bíblias aí, clique seus smartphones, seus iPads, não sei o que da vida aí. Vamos acompanhar. Desde os dias mais antigos, eu o sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Em outras versões diz lá, agindo eu, quem impedirá? Para mim, e para muitos de vocês, não é difícil falar sobre o poderoso Deus, porque Deus é bom, Deus é poderoso, Deus é grande, Deus é majestoso. Se nós olharmos à nossa volta, nós podemos sentir essa presença de Deus, essa majestade do Senhor. Por exemplo, eu tenho amigos aqui que moram em São Vicente, eu tenho certeza que quando eles vêm de manhã para cá, eles podem contemplar a beleza de Deus olhando para a natureza, olhando para aquelas paisagens legais. O camarada me manda uma foto, gente, olha que coisa incrível. Ele me manda uma foto, uma segunda-feira nublada em São Paulo, ele me manda uma foto do nascer do sol na praia e fala, olha a visão da minha janela hoje de manhã. Ele pôde contemplar, e eu mandei de volta para ele uma visão de Alphaville com trânsito congestionado. Falei, olha que coisa boa. Mas ele pode contemplar a beleza da criação de Deus em todos os seus aspectos. Podemos sentir Deus numa brisa leve da manhã, coisa gostosa, acordar pela manhã, você que tem essa oportunidade, dar uma caminhada naquela luz da manhã que, para os fotógrafos, dizem que é a melhor luz para fotografia, porque é maravilhosa, que é a luz da manhã, com o sol, e você dizer assim, Deus criou tudo isso. Ele é grande. E no anoitecer, quando você vai no lugar no interior, por exemplo, que você consegue olhar o céu. Alguém já teve essa experiência lá no interior, longe da... Como é que é o céu? Maravilhoso, maravilhoso. Você olha para tudo aquilo e vê que nós também somos um pontinho como aquele, no meio de um universo tremendo, que foi Deus que criou. Ele sustenta tudo isso por sua palavra. Deus é poderoso. É fácil falarmos do poder de Deus nesse sentido, porque Deus está presente e se manifesta todos os dias das nossas vidas.
Quando nós nos deparamos com situações difíceis, situações que são contrárias, situações de enfermidade, perda, uma série de coisas, nós temos duas atitudes a tomar. A primeira atitude é ir para o time daqueles que se lamentam e que falam o tempo todo que estão derrotados. A segunda atitude é colocar isso na mão de Deus, o Deus poderoso que pode todas as coisas. Eu não sei como é que você está hoje, eu não sei qual é o teu coração hoje, como é que está, obrigado, Celismar. Não sei como é que está o teu coração hoje, eu não sei o que você está passando, eu não sei quais são os problemas da sua vida hoje, ou essa semana, o que você atravessou, mas eu sei de uma coisa, Deus não mudou, Deus continua poderoso, Deus não mudou a sua estratégia, Ele continua nos amando, Deus não mudou a sua forma, Deus continua grande. Cada momento das nossas vidas, vemos Deus resolvendo os problemas. Há situações que você está, às vezes, em situação de derrota, por exemplo. Porque, por mais que a gente fale de incentivo, a vida real não é um mar de rosas. A vida real não é uma coisa tão tranquila. Nós passamos por oscilações, estamos bem certos dias, estamos maus outros dias. Obtivemos sucesso em uma situação e fracasso em outras. Isso faz parte da vida. Quando a palavra diz que você é mais que vencedor, não quer dizer que você vence o tempo todo. Não quer dizer que você está no ápice o tempo todo. Já pensou como é que seria uma vida assim? Nós vivemos uma oscilação. O que é importante saber é que Deus não nos desampara em situação alguma das nossas vidas. Em nenhum momento das nossas vidas. Deus sempre está presente. A coisa de 3 semanas atrás, eu perdi meu pai, e foi apesar de a gente saber que ele estava mal, mas é sempre um choque quando você tem essa notícia e você vai lá e vê acontecer. Mas em nenhum momento Deus me desamparou. E eu pude sentir a mão de Deus através dos meus amigos, através dos meus irmãos que estiveram comigo o tempo todo. E ainda cada dia cuidam de mim, me ligam e perguntam: como é que você está? Estou com você, estou perto de você, Deus está presente. Às vezes em nossa vida as situações são tão adversas que a gente não tem pique para orar. Já aconteceu isso com você? Gente, eu esqueço que esse microfone está aqui do lado, né? Deus continua sendo bom e não nos desampara. Se você costuma anotar o que a gente fala, tópico 1, o Deus que não me desampara. O Deus que não me desampara. Mateus 28, de 18 a 20, diz o seguinte: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Quanto de autoridade foi dada ao Senhor? Quantas? Todas. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Isso é tremendo. Aqui eu gostaria de enfatizar a parte final desse versículo: eu, o Senhor, estarei sempre com vocês até o fim do tempo. Até quando o Senhor está conosco? Você está me ouvindo? Quando a gente faz uma pergunta, é uma questão de diálogo. Até quando o Senhor estará conosco? Você já ouviu alguém falar assim: Deus me abandonou? Já ouviu? Costumamos ouvir essas coisas, né? Deus me abandonou, Deus não ouve minhas orações, Deus não, e a palavra diz que estarei com você até o fim dos tempos. Todos os momentos da nossa vida, Deus está conosco. Todos os dias da nossa vida, Deus está conosco. Sendo eles dias bons, sendo eles dias maus, Deus está conosco. Você crê nisso, meu querido?
Eu não sei como é que você está hoje, como eu disse, porém eu quero insistir e afirmar que Deus está com você. Você pode me dizer, pastor, você não tem ideia do que eu estou passando. Realmente não tem ideia do que você está passando. Mas Deus sabe o que está acontecendo na sua vida. E Deus está com você nesse momento, você crê nisso? Deus está com você nesse momento, você crê nisso? Todas as coisas estão sob o seu controle. Isso às vezes nos deixa preocupados e até não entendemos muito bem. Por exemplo, quando nós nos deparamos com situações que nos jogam para baixo, quando você se depara com uma situação em sua vida, seja ela de enfermidade, seja ela de perda, seja ela de o que for, que te joga para baixo, a impressão que temos como seres humanos é que estamos derrotados. Acabou. Você olha para uma pessoa que está derrotada, ela fala assim, eu não consigo mais. Chegou ao fim. Deus está conosco em todo o tempo. Sabe aquele momento? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de assistir documentários sobre vida animal. E até o pessoal em casa tira sarro de mim, né? Que eles falam assim, quando eu sento na frente da televisão, um dos meus filhos, eles falam assim, então a abelhinha pousou na flor, e a abelhinha voou da flor. É claro que isso me irrita profundamente, mas eu não dou a mínima para isso, né? Mas eu gosto de assistir muito documentários da vida animal. E se você também gosta disso, você reparou que às vezes os animais, quando estão fracos, que eles caem, começam a juntar abutres em volta deles? Porque os abutres farejam fraqueza no ar. Os abutres farejam a fraqueza no ar. O animal cai, os abutres começam a chegar perto, já para começar a dilacerar a carne dele. E às vezes, as situações que a gente enfrenta, às vezes o momento psicológico que a gente está, até o momento físico nosso, nós começamos a olhar para o lado e começamos a ver os abutres pousando ao nosso redor, querendo nos dilacerar, querendo nos rasgar a nossa carne. É a hora que a gente tem que espantar os bichos de perto. É a hora que nós temos que levantar. É a hora que a gente tem que criar força e dar a volta por cima. A palavra de Deus em Salmo diz o seguinte. Veja comigo em Salmo 23, de 4 a 5, diz o seguinte. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois Tu estás comigo. Tu, Senhor, estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me protegem, e preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Meu irmão, creia, mesmo quando eu me encontro num vale de sombra, de treva, de morte, Deus está comigo. Amém? Se você atravessa um vale de sombra e de morte na sua vida hoje, creia que Deus está com você e o seu cajado, a sua vara, o protege, o guia. Sabe para que serve o cajado e a vara? Para guiar a ovelha. Se você vê aquele pastor, vê aquele desenho do pastor com aquela varinha redonda assim? É aquilo lá. Ele vai guiando a ovelha e de quebra ainda dá espantada nos abutres que estão em volta. Deus é bom. Acho que você não entendeu direito. Vou dizer de novo. Deus é bom. E Ele está sempre presente em nossas vidas. Isso nos dá autoridade sobre qualquer situação, qualquer problema que enfrentamos. Ah, pastor, mas o problema está difícil. Deus é maior que o seu problema, meu irmão. Tremendamente maior que o seu problema. Mesmo quando eu estiver na situação que lhes narrei há pouco, deitado, esticado, à beira da morte, seja ela física, seja ela mental, quando os abutres começam a chegar do lado, a palavra diz que Deus está comigo e prepara um banquete na frente dos meus inimigos e me faz transbordar o meu cálice. Essa é a palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida. Não vamos nos colocar, não vamos nos contentar com uma situação de derrota em nossas vidas. Porque Deus está conosco, e com Ele e nele nós somos mais que, aí vem essa palavra,
Com Ele e nele nós somos mais que vencedores. Seja qual for o problema. Você fala, você está sendo muito abrangente. Estou sendo muito abrangente. O Senhor não me desampara. O Senhor não me deixa na mão. O Senhor transforma as situações das nossas vidas. Ele faz mudar as circunstâncias para que você seja bem-sucedido. Eu sei que a gente atravessa situações adversas. Todos nós passamos por isso. E são diárias. Mas quantas vezes nós lembramos de dobrar o nosso joelho e orar ao Senhor? E colocar essa situação na mão do Senhor? Quantas vezes nós lembramos de orar por determinada situação em nossas vidas? Porque é mais fácil lamentarmos, é mais fácil mudarmos de lado, acharmos que a situação de coitados, poxa, ninguém gosta de mim, minha vida está assim, está assado, mas não temos a coragem de tomar uma decisão, de ir para cima do problema. Isso vale para qualquer área, viu, meu irmão? Vale para a área de saúde, vale para a área sentimental, área de emprego, na sua empresa. A gente está passando por um tempo terrível no mercado. Você tem orado pela sua empresa? A empresa que você trabalha, você tem orado por eles? Para que Deus dê direção aos administradores da empresa? Porque é fácil a gente jogar pedra, né? É fácil falar, mas vamos fazer a nossa parte. Deus está no controle de qualquer situação. Ele faz brotar rios no meio do deserto. Moisés estava com o seu povo, e o povo tinha sede, e ele fez brotar água de pedra. Deus faz brotar rios no meio do deserto. Olha só o que diz em Isaías 43:19. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e vou pôr riachos no ermo. As coisas estão ruins, estão secas, terra está estorricada. Deus é capaz de mudar essa situação. Deus é capaz de colocar um rio no meio do deserto. Deus é capaz de transformar a nossa vida de uma forma impressionante. Deus muda situações. E é interessantíssimo quando a gente consegue perceber essa mudança que Deus faz nas situações de nossas vidas. Quando você começa a ver Deus operar, quando você olha para uma situação e fala assim, isso que está acontecendo aqui é sobrenatural, isso é uma ação de Deus transformando a vida, isso é uma ação de Deus mudando as circunstâncias, isso é uma ação de Deus transformando a minha vida. Deus é capaz de fazer isso, meu irmão, creia nisso. Ponto 2, o Deus que não desiste de mim. Deus não desiste de nós. João 3, 16, 17 diz o seguinte, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Deus nos ama, não porque nós mereçamos o seu amor, porque Ele decidiu nos amar. Deus decidiu nos amar. Mesmo sabendo quem sou eu, quem é você, Deus decidiu nos amar. E Jesus veio aqui à terra, Ele morreu no meu lugar e no seu lugar, o Filho único de Deus veio, morreu no meu lugar e no seu lugar, porque Ele decidiu me amar, independente de quem eu seja. Ele não amou só apenas aqueles que levantaram a mão no apelo. Ele não amou só apenas aqueles que não tinham problemas. Não amou só os santos. Não amou só aqueles que iam à igreja todo domingo. Mas Ele amou a todos, inclusive eu e você. E o preço pago foi muito alto. Mas Ele não desiste de nós. Deus não desiste de nós. Você pode me dizer, mas
Fernando, você não conhece minha vida, você não sabe quem eu sou. Não precisa saber quem você é. Deus sabe quem você é. Dos muitos personagens que nós temos na Bíblia, um deles me chama a atenção. E ele é citado na palavra como o homem segundo o coração de Deus. Sabe o que eu estou falando? Davi. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Mas quando nós começamos a estudar um pouco sobre a trajetória de Davi, já quando ele estava reinando, percebemos que Davi tem uns desvios e umas falhas de caráter que não me parece muito com um homem segundo o coração de Deus. Em algumas situações da vida de Davi, ele não é exemplo para ninguém. Aí eu comecei a meditar sobre isso e eu falei assim, opa, Davi era uma pessoa que nem eu sou, igual aos meus irmãos, que temos problemas em nossas vidas, que temos situações de desníveis de caráter e que precisamos da misericórdia de Deus cada dia. Tem um texto, 2 Samuel 11, de 1 a 22, é uma leitura longa, vou pedir para que você me acompanhe, mas que narra exatamente esse momento, um desses momentos, onde Davi adulterou e foi cúmplice e arquiteto da morte de uma pessoa. Esse é o cara que a Bíblia chama de o homem segundo o coração de Deus. Leia comigo. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear. Olha só, uma tarde. O cara estava tão ocioso, o rei estava tão ocioso que se levantou à tarde. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou. E mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou que esta mensagem a Joabe: envie-me Urias o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Urias era o esposo de Betseba. Chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. E ele lhe disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio onde dormiam os guardas do seu senhor e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? E Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome, por tua vida, que não farei uma coisa dessas. Então Davi disse: fique aqui mais um dia, amanhã eu mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer, beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas do seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias, nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram e morreu também Urias o hitita.
Interessante como essa história se desenrola. Davi, o que foi chamado depois de o homem segundo o coração de Deus, tramou, arquitetou, para que Urias voltasse da guerra, deitasse com sua mulher, e assim todos pensassem que o filho era dele. Mas Urias não fez isso. E como contrariou Davi, não deu certo, Davi simplesmente mandou para a frente de batalha para morrer. Você alguma vez pensou em mandar alguém para a frente de batalha? Você alguma vez na sua vida pensou em pôr fim em algumas situações? Não estou querendo dizer o extremo de matar a pessoa, mas ao extremo de desejar isso. Note que Davi tinha muitas das nossas fraquezas também. Davi era muito parecido conosco. Mas o que levou então Davi a ser chamado o homem segundo o coração de Deus? O que levou Davi a mudar essa circunstância em sua vida? Quando Natã, o profeta, o confrontou com essa verdade, houve arrependimento no coração de Davi. Davi se arrependeu, mudou, transformou. E tem um Salmo 51, que é um salmo muito longo para ler aqui. Mas no começo do salmo diz o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Esse salmo não é em seguida do fato, está bem para frente. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão de condenar-me. Sei que sou pecador, desde que nasci, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o hisopo. Eu até coloquei uma foto do hisopo ali, está aí na lista? Não. Eu busquei, sabe o que é hisopo? Alguém que sabe o que é hisopo? Hisopo é uma plantinha que usa com fins medicinais, está ali, não dá para ver direito, né? Mas usa com fins medicinais. Usa para purificar, para limpar alguns tipos de sujeiras, e daí Davi colocando como pecado também. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo o júbilo de alegria, e os ossos que esmagasse exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem a ti. Meu querido, por pior que sejam nossas falhas, por pior que seja aquilo que nós fazemos em nossas vidas, ou fizemos em nossas vidas, Deus não nos desampara. Deus não desiste de você, nem de mim. Deus não abre mão de nós. Deus nos ama e o seu amor é incondicional. Você pode estar na pior situação, ter feito o pior pecado, ter cometido o pior engano, ter cometido o pior erro, que Deus não deixa de amar você. Deus não deixa de nos amar em hipótese alguma, porque Deus é amor. Deus cuida de nós, não nos desampara. Amém, queridos? Estamos sempre amparados na mão do Senhor, que é todo-poderoso. O Deus Todo-Poderoso não desiste de mim. Ele colocou meu nome lá, embora seja muito esquisito o meu nome, Gernando. Ele escreveu meu nome lá e disse: eu não desisto do Gernando de jeito nenhum. Eu não desisto do Antônio, não desisto do André, não desisto da Maria, não desisto do Paulo, do Roberto. Eu não desisto em hipótese alguma de vocês. Você pode se esconder de Deus onde você quiser. Deus vai te achar e vai dizer para você: eu não desisto de você.
Mas Deus, eu estou machucado, eu estou ferido. Eu não desisto de você. Não há situação que me faça mudar os meus planos com você, diz Deus. Não há situação. Por pior que sejam as nossas falhas, por pior que sejam os nossos erros, voltemos o nosso coração para Deus, pois o Senhor é bom e perdoa as nossas iniquidades, perdoa os nossos erros. Em Salmo 23, 1, 3 diz o seguinte: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, e em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me na vereda da justiça. Deus é bom, Ele não desiste de mim e Ele insiste em mim. Amém, queridos? Você crê nisso? Amém. Ponto 3. O Deus que me ama. O Deus que me ama. Isso é uma verdade absoluta. E seu amor pode ser visto em cada momento das nossas vidas, em cada situação que vivemos. O nosso dia a dia, o nosso caminhar, como eu disse no começo, olhar para a natureza, podemos ver o amor de Deus, nós sustentando nossas vidas, mas a prova maior do seu amor foi representado na cruz. Quando, apesar dos nossos pecados, Deus enviou Jesus, seu Filho único, para morrer no meu lugar e no seu lugar. Levou sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, todas as nossas angústias, todas as nossas falhas foram colocadas sobre Jesus na cruz. E ele morreu e pagou um preço alto por mim e por você. Amor maior do que esse não existe, de dar sua própria vida em prol de outro. Amor maior que Deus fez por nós não existe. Isso nos ensina. 1 João 4, de 7 a 21 diz o seguinte: amado, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. E aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, vistos que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. E se nos amarmos uns aos outros, Deus permanecerá em nós, e o seu amor será aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e nele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, e todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Amém? Eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho vivendo por viver, vivendo pela vida. Deus me ama, Deus não desiste de mim e Deus me ampara. 3 certezas absolutas. Um pai não desiste de um filho. O pai cuida do seu filho. O pai não abandona em momento algum. Aqui, alguém tem filhos casados, que já não moram mais com vocês? Pergunta aos pais, vocês esquecem deles? Mesmo que eles saiam de casa, a nossa preocupação continua a mesma. Mesmo que cada um tenha a sua vida, o pai continua se preocupando com seus filhos. E Deus não é diferente. Em cada momento das nossas vidas, Ele está conosco. Cada instante, Ele está conosco. Tempos bons, tempos maus, Ele está do nosso lado. Eu estava assistindo alguns vídeos na internet esses dias, até publiquei alguns no meu Facebook ontem, e um vídeo muito singelo me chamou a atenção, que mostra, de uma forma bem lúdica, como Jesus vive conosco dia a dia. E eu pedi para o pessoal preparar esse vídeo para mim, beleza? Podemos rodar? Dia a dia.
Eu pedi para o pessoal preparar esse vídeo para mim. Beleza? Podemos rodar? Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation have come and gone, but Jesus, the name lives on. When I'm awakened by a terrifying dream, desperation reaches out and clutches me. When I'm so afraid that I don't even know how to pray, I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, sweet Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone. Jesus, the name lives on. Eternal hope and promise, the ever-breaking dawn. When time itself is over, the name lives on and on. To Mary's ears on angels' wings, Jesus, word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, sweet Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. The proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives Sabe, meu querido, é num Deus assim que eu creio. Momentos tristes, alegres, dia a dia, coisa comum, o bolinho quente no estudo. Deus é bom, não nos desampara em nenhum momento das nossas vidas. Nós não passamos um segundo sem Deus estar sustentando nossas vidas em suas mãos. Eu li essa semana na internet uma historinha, aquele monte de historinha que manda lá, uma me chamou a atenção, parei para ler.
Falava acerca de uma criança que estava na frente de uma loja de sapatos muito bonitas, e a criança descalça, era um dia frio, e ela com os pés sujos, e ela chorava, e uma senhora passou e falou: o que você tem? Eu falei: meu pé está doendo de frio, e eu queria um sapato, eu nunca vou conseguir comprar um. Essa mulher entrou na loja, pegou essa criança, escolheu os sapatos para ela, pediu um pano, uma bacia de água quente, e lavou os pés dessa criança, e calçou essa criança, deu sapatos para ela, e a criança ficou assim, ele até brinca assim, o texto fala lá, né, que a criança falou assim: a senhora é esposa de Deus, né? Porque eu estava pedindo a Deus aqui e aconteceu isso. E me chamou a atenção esse texto pequeno, porque assim, o poderoso Deus age através de mim e de você. Aquela mulher, ela foi às mãos de Deus, os pés do Senhor, ela foi a bondade de Deus para mudar a vida daquela criança, para fazer uma intervenção na vida daquela criança e mudar radicalmente o que ela sentia naquele momento. Hoje nós vivemos tão atarefados com os nossos dia a dia, com os nossos afazeres, que a gente não para isso. E eu entrei nessa de pegar alguns vídeos desse tipo, e tem um vídeo lá sobre uma criança que ficou, foi uma experiência que fizeram isso na rua. A criança ficou num centro financeiro muito grande, se não me engano, em Nova York, no frio, no inverno, deixaram a criança lá, um teste que fizeram. Muitas pessoas, mas milhares de pessoas passaram e não deram a mínima para aquela criança no frio. Um mendigo, um morador de rua veio e compartilhou o seu casaco com ela. Incrível como a gente fica insensível com as pessoas, quando Deus fala conosco: eu amo você, eu amo você. E a melhor forma de você sentir esse amor de Deus é amando pessoas. A Néssia costuma dizer uma coisa que eu coloquei isso como jargão na minha vida: quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Deus nos empurra para amar pessoas. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós nos identificamos, quanto mais nós conhecemos quem é Deus, mais desejo brota em nossos corações de ajudar pessoas. Eu creio que eu já passei por situações como essas, de simplesmente ignorar o que está ao meu lado, assim como você também já passou por isso. Todos nós aqui já passamos por isso. Não vamos ser hipócritas a ponto de falar assim: não, eu não. Toda vez que eu vejo alguma coisa eu paro, tal. Muitas vezes passamos batido, nós nem reparamos que tem uma pessoa necessitada do seu lado. Às vezes tem uma pessoa que trabalha com você, do seu lado, passando por muita dificuldade, e você não percebe, porque você não está sensível ao que Deus está falando no nosso coração. Andamos na rua, passamos por isso, não estamos sensíveis a Deus. Não estamos sensíveis àquele Deus que nos deu vida, o Deus que não nos desampara, não nos guarda. Mas certamente alguém vai ouvir essa voz e vai chegar até essa pessoa. Eu sou muito emotivo, então quando eu vejo alguma coisa que me sensibiliza, emotivo quer dizer chorão, né? Eu choro muito fácil. E eu fico vendo as coisas mais simples do mundo, e a internet hoje, o YouTube, esse monte de coisa que a gente tem na mão de comunicação, nos facilita assistirmos, vermos coisas que acontecem no mundo inteiro, e eu vejo algumas ações que certamente vejo a mão de Deus agindo através de pessoas desconhecidas, os heróis desconhecidos, de pessoas que cuidam de vidas. Há pouco tempo atrás vi um comercial de televisão falando sobre os Médicos Sem Fronteira, e aquilo me sensibilizou absurdamente. Eu fiz algo em prol daquilo, porque são pessoas que estão abandonadas, carentes, e outras pessoas se dispõem a ir ajudá-los. Eu vejo ações do nosso centro social cuidando de crianças, eu vejo ações de pessoas individuais que simplesmente não querem rótulo e nome, vão lá e ajudam simplesmente. Essa garotada do encontrão que sai à noite aí para levar lanche para as pessoas de rua. Ontem eu fui assistir um show com meu filho e na volta passei em alguns lugares de São Paulo e tinha um monte de roupa no chão. Eu falei assim: olha, a gente precisa
fazer alguma coisa por isso. Ele falou assim, não, pai, isso é roupa. Eu falei, não, pode levantar esse monte de lixo aí, que tem pessoas dormindo aí embaixo. Porque existem pessoas que estão abandonadas simplesmente. Mas Deus não esqueceu delas. E Deus continua amparando essas pessoas. E haverá uma intervenção divina na vida dessas pessoas, que muda a situação. Quem sabe essa intervenção seja feita através de você. Quem sabe você seja a mão de Deus, o braço de Deus, a perna de Deus, para fazer isso na vida das pessoas. Quem sabe é hoje que Deus está tocando no teu coração para dizer, você é meu braço, você é minha boca, você é meus olhos, você é minha perna, as minhas pernas, para andar e falar, e tocar e agir. Falarmos da bondade de Deus é fácil. Eu postei uma vez um vídeo, um texto no meu Facebook, e recebi algumas críticas por ele, como se fosse ofensa de alguém. Eu não tirei, deixei lá o texto, e o texto dizia o seguinte: muita gente vê anjos na igreja, mas não vê um irmão necessitado ao seu lado. Muita gente vê anjos voando na igreja, anjo subindo, anjo descendo, e do seu lado tem uma pessoa necessitada que você não vê. Você passa por cima disso. Como eu posso agradar a Deus? Como eu posso, se Deus mesmo se despiu de sua glória e veio à terra como Jesus, em Jesus, que deu a sua vida por mim e por você, que morreu no meu lugar. Eu era aquele mendigo na rua, e Ele foi lá e tocou minha vida. Queridos, Deus é bom. Já tive muita oportunidade de ajudar pessoas e não o fiz. Vou nem perguntar quantas pessoas já passaram por situações como essa, eu creio que muita gente vai levantar a mão. Mas não o fiz. Ainda bem que Deus não é assim. Ainda bem que Ele me ama e luta por mim. Amém, queridos? Ponto 4 e último ponto. O Deus que luta por mim. Deus é Pai, e essa expressão que ouvimos com certa frequência ao nosso redor é verdadeira. Usando essa analogia de pais, podemos perceber que Deus sempre está disposto e disponível para interferir na história, para mudar a vida dos seus filhos. Você pode até dizer que hoje você vive uma situação que não vê ninguém agindo em sua defesa, meu irmão. Na verdade, às vezes que a gente passa por situações que você fala assim, não tem ninguém me ajudando. Eu estou sozinho nessa. É muito difícil. Eu não vou suportar, estou sozinho nessa. A situação é tão difícil que você fica com dúvidas se até Deus pode te ajudar ou está te ajudando. Mas se nós pudéssemos ver com os olhos espirituais, e pudéssemos ver o mundo espiritual, pudéssemos sentir o mundo espiritual como ele funciona, você vai ver que Deus não só está interferindo, como está te segurando pelas mãos, e está te carregando no colo em algumas situações. Eu gosto muito de ver aquele poema dos passos na areia, que Deus caminha ao lado da pessoa, de repente vira um passo só, uma pegada só. É o momento que Deus nos carrega no colo, porque Ele sabe que sozinho nós não conseguimos suportar essas que vamos passar. Talvez você hoje esteja nessa situação, viu, meu irmão? Minha irmã, está na situação de que Deus está te carregando no colo. Está no fundo do poço. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Isso vai mudar. Isso vai mudar em nome de Jesus. Ele nos deu autoridade. Diga comigo, autoridade. Você crê nisso? Você crê nisso? Deus te deu autoridade. A Bíblia diz o seguinte, lá em Lucas 10:19, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhe fará dano. O Senhor nos deu autoridade para pisar em cobras e escorpiões, e aqui está tipificado todas essas situações, problemas, doenças, problemas sérios em nossas vidas. Deus nos deu autoridade para passar por cima disso. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Um só de vocês, diz Josué 23:10, um só de vocês
faz fugir 1000, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês conforme prometeu. Por isso dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Aleluia! Um só de nós vale por 1000, porque o Senhor está conosco. Aleluia! Seja qual for a situação das nossas vidas, seja qual for o problema que estejamos enfrentando, nós valemos muito mais do que tudo isso. Vocês, diz a palavra de Deus em 2 Crônicas 20:17, vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições e permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará ao ajudar, ó Jerusalém. Não tenham medo e nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Posso ouvir um amém? Amém. Eu sei que alguns problemas e algumas situações dão uma arrefecida no fim de semana. E amanhã, segundona, nós vamos voltar e todos eles estão nos esperando de novo. A palavra diz o seguinte: não desanimem e não tenham medo. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Aleluia! Meus queridos, eu vou lhes falar uma coisa, pode parecer clichê, mas é pura verdade. Nada é impossível para Deus. Você crê nisso? Nada é impossível para Deus. Você vai dizer para mim, isso é clichê, pastor, isso é papo de pastor. É clichê, mas é pura verdade. Nada é impossível para Deus. Eu separei uns textos aqui que me deixaram muito alegres. Lá em Josué 3, o povo precisava atravessar o Jordão, e o Jordão estava cheio, transbordando, cheio de água, tinha que atravessar o povo, e não dava. O que aconteceu? Os sacerdotes pisaram na água. O que aconteceu com a água? Deus represou a água lá em cima e fizeram passar em seco, porque nada é impossível para Deus. Outra situação, em João 11, Jesus dá uma palavra e ressuscita Lázaro. Lázaro estava morto, mas nada é impossível para Deus. A palavra de Deus é vida, e transformou a morte em vida, e ele disse: Lázaro, vem para fora, e a vida tomou conta de Lázaro, porque nada é impossível para Deus. Repita comigo: nada é impossível para Deus. Êxodo 14, o povo saindo do Egito, sendo confrontado pelo exército atrás e o mar vermelho na frente. O que Moisés fez? Nada, porque foi Deus que foi lá e abriu o mar, e o povo passou em seco. Ora, você pode me dar 10.000 explicações, tem um monte de filme falando de explicação científica, eu não quero nem saber das explicações. O povo passou em seco, ponto. Se foi tsunami, se foi furacão, se foi, sei lá, um cometa, não sei o que foi. Deus providenciou um socorro naquele momento e o povo passou em seco. Esse é o Deus poderoso, meu irmão. Não há momento algum, não há situação alguma que Deus não possa reverter em sua vida. Seja qual for o problema, seja qual for a situação, até morte. Eu creio em ressurreição, meu irmão. Eu creio em ressurreição, eu creio no poder de Deus. Eu creio no poder curador do Senhor. Eu creio no poder libertador. Tenho impressão no meu coração que tem pessoas aqui essa manhã de problemas com drogas. Com drogas, meu irmão, vou falar para você. Deus pode mudar e reverter a sua vida em nome de Jesus. Pessoas que estão enfermas essa manhã, Deus pode sanar a sua enfermidade. Ele quer isso, em nome de Jesus. Famílias que entraram aqui hoje destruídas, Deus vai restaurá-las em nome de Jesus. Você pode falar, você está sendo ousado? Não, isso é a palavra de Deus. Deus quer que nos amemos. Deus quer que sejamos sarados. Deus quer que caminhamos em retidão. Deus quer vitória em nossas vidas. Quando Jesus morreu na cruz,
Parecia que tudo estava perdido. A morte acabou, pôs um ponto final na história daquele profeta. Segredo, não conta para ninguém. A morte não pôde deter o Senhor Jesus com ela. E Ele ressuscitou. A morte não pôde deter o Senhor Jesus com ela. E Ele ressuscitou. A morte não pôde detê-lo com ela. E Ele está vivo. Em nome de Jesus. Não há nada que possa. Amém. Não há nada que possa deter o Senhor. Eu quero fazer um desafio para você essa manhã. E o desafio é: creia que Deus pode mudar a situação da sua vida. Creia que Deus vai mudar o cenário da sua vida. Aquela notícia que você recebeu essa semana, creia que Deus vai mudar isso. Aquela pessoa que disse que você não pode, você não vai conseguir, creia, Deus vai mudar isso. E eu queria fazer esse desafio agora com você. Deus, que o Senhor tome o seu lugar, Pai, na vida de cada um dos meus irmãos aqui essa manhã. Que o Senhor tome o seu lugar, Pai. Que o Senhor tome o seu trono na vida de cada irmão aqui essa manhã. Queria convidar você para ficar em pé. Já estou terminando. E eu quero convidar você que crê que Deus pode mudar qualquer situação em sua vida, a vir aqui à frente, eu quero orar com você. Você que crê que Deus pode mudar as situações da sua vida, eu quero orar com você. Você que pode vir aqui à frente, eu quero orar com você. Deus pode mudar, transformar, mudar a sua vida, em nome de Jesus. Não há enfermidade, não há problema, não há situação que Deus não possa reverter. Não há situação que Deus não possa mudar. Não há enfermidade que Deus não possa curar. Aleluia. Aleluia. Ele é bom. Sabe, meus irmãos, milagre é o plano B de Deus. Porque Deus quer que nós não precisemos disso. Mas quando nós encontramos situações terríveis nas nossas vidas, Deus age na história, seja com milagre, seja com que... Você pode ir mais para frente aqui no meio, por favor? Tem um espaço vazio no meio aqui. Seja milagre, seja uma ação sobrenatural, você vai ver a mão de Deus através da vida de outras pessoas tocando na sua vida. Você vai ver a transformação feita através do Espírito Santo de Deus. Deus é bom. Deus é bom. E a palavra diz que sua bondade é para sempre em nossas vidas. Cada instante das nossas vidas, pontilhado pela presença de Deus. Cada instante da nossa vida, dedicado ao altar do Senhor. Cada instante da nossa vida, dedicado à vida de oração, buscando o Senhor. Tempo de mudança, tempo de restauração, um tempo que o Senhor está passando e curando, sanando, transformando, modificando. Quando nós falamos que Deus está no controle, não é que Deus faz de nós uma marionete, não é isso. Quando nós falamos que Deus está no controle, é que Ele tem poder, autoridade para interferir em qualquer momento na história para mudar a vida do seu filho. E Deus decidiu fazer isso hoje, eu creio em nome de Jesus em sua vida. Deus quer mudar a sua vida hoje. Deus quer passar uma borracha nas coisas antigas, nas derrotas do passado, nas frustrações do passado, nas traições que passamos, que vivemos. Deus quer passar uma borracha nisso hoje, em nome de Jesus.
e um frescor novo vindo da parte do Espírito Santo, Deus entrando na sua vida em nome de Jesus.